E aí, gente? Pedro, Gabriel Jesus, Richarlison, pelo menos nesse primeiro ensaio do Tite com a seleção brasileira, Richarlison foi o escolhido para jogar mais centralizado. Mas o Pedro merece uma chance também, eu acho que nesses testes da seleção brasileira. E o Gabriel Jesus, de fato, é o grande favorito para ser o 9 da seleção, Bruno Prado? Não sei se o Gabriel Jesus vai ser o titular, mas ele vai estar no grupo. Aí depende do que vai rolar. Pode ser que não jogue com 9, é uma possibilidade que é bem clara, né? Dois pontas, Paquetá e Neymar por dentro, com o Casemiro e Fred. Isso é bem possível. Então ele tem algumas opções. O Richarlison... ele tá também no Tottenham chegando agora e tá fazendo seus gols, ele joga com o Harry Kane, que é outra característica. O Kane sai da área, ele chegou a jogar nos últimos jogos sem o meia sueco, o Kulusevski, que joga ele e o Son muitas vezes, e os dois entram na área, mais ou menos o que era Firmino, Mané e Salah, assim, no movimento, assim, o Firmino saía da área para os dois entrarem. Mas também pode jogar o Kulusevski, que é mais um meia ali, no lugar de um dos dois, né? No início da temporada o Richarlison era mais banco. No último jogo até o Son começou no banco, entrou e fez 3 gols. Então o Richarlison, ele pode ser esse centroavante, mas ele tem uma característica mais de receber a bola em profundidade. Ele não é aquele cara que joga de costas. O Gabriel Jesus também tem mais ou menos essa característica. Por isso que o Tite trouxe o Pedro. Ele quer ter um cara com uma outra característica, como opção. Já que Richarlison é um cara que gosta de receber mais em profundidade, Gabriel Jesus também. Então ele quer ter o Pedro, que é mais um cara de área mesmo. Acho que a convocação do Pedro, e acredito que ele vai jogar nesses amistosos, não sei quanto tempo, mas vai jogar, é mais pela característica mesmo. Além de ser um bom jogador, de estar bem, o Tite quer ter um jogador que dê a ele essa opção de ter um cara mais de área. E o Pedro é esse cara. Então eu imagino que o Pedro, se o Tite sentir que ele chegou à vontade na seleção, acho que nem... Ele vai jogar, mas eu acho que nem isso que vai pesar tanto na convocação dele para a Copa, se ele vai entrar bem ou não nesses jogos aí com Gana e Tunísia. Acho que é mais se ele sentir que o Pedro está à vontade no grupo, está tranquilo, não vai sentir nenhum peso ali de estar na seleção. Acho que o Pedro vai à Copa exatamente por ser um cara diferente dos outros que tem ali. Mas olhando assim, ó, você pega Antony e Rafinha por um lado. Sim. Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar, que pode fazer aquilo também pelo outro lado. Aí eu tava pensando assim, isso que você falou, Pedro, quando o Danilo foi, que podia ter usado que o Casemiro e o Fabinho envolvido em final de Liga dos Campeões, até um risco ele não botar o Pedro mesmo, não, viu? Sabe por quê? Ó, você tem ali por dentro Matheus Cunha, você tem o próprio Firmino, e ele meteu o Richarlison pra jogar por dentro. Sim. É capaz de nem de fazer uma média, só uma média, chamou o Pedro. Não, isso que eu tô falando. Tem o Matheus Cunha, que é também homem de área, igual o Pedro, que tá na frente, o Tite chama mais. O Firmino jogou a Copa do Mundo de titular, foi chamado também, tá lá também. E ele começou com o Richarlison, né, que não tá jogando de 9 lá. Não, e no time reserva até o Firmino ele tá treinando mais na posição do Neymar, que o Neymar tá jogando centralizado, né, atrás de um centroavante. No time reserva o Firmino tá treinando mais como um 10 do que como um 9 mesmo. E aí, Vanderlei Nogueira, o que você pensa do Pedro nessa seleção brasileira? Eu penso isso, que a gente estava esperando um bumbum novo no avião que vai decolar para o Catar. O bumbum novo, até agora, né, é o do Pedro. Ainda tem a convocação final, né? Sim. Mas é o do Pedro. É impensável imaginar que, depois de tanta expectativa, não use o Pedro. Ou agora, ou durante a Copa do Mundo, usar nesses 2 amistosos 10, 15 minutos em cada jogo. Sei lá, eu acho que precisa no treinamento. Era o bumbum. Ou então só vai para passear. Sabe? Quer dizer, eu acho que se convocou, tem que colocar para jogar. Eu brincava muito com o Flávio Prado dizendo, tem jogador que fala que é tetracampeão, é bicampeão, e ficou no banco. Quer dizer, da mesma maneira que a imprensa que acompanhou a seleção também é campeã do mundo, né? E a gente tem exemplos aí. Eu não cito o nome porque eu acho que é pejorativo, mas de qualquer maneira é isso, que o cara tem que ir para a Copa, tem que jogar um pouco pelo menos. Vamp, é isso, não é? Porque tudo bem, eu sei que vestiu a camisa amarela já melhora o salário, já melhora uma negociação, existe bônus, está escrito lá se vestir a camisa da seleção, tudo isso a gente sabe, mas não é broxante
Quer dizer, o cara vai e não joga pela Imagina o Pedro indo agora, todo mundo esperando que o Pedro vai jogar e não. Eu acho. E não, a possibilidade de jogar nenhum dos dois jogos é grande. Tem que entrar. E ele disse, o Tite, que o Pedro tem características únicas, porém específicas. É por isso que eu acho que ele vai à Copa. Acho que o Tite quer ter um cara com as características do Pedro no elenco, se ele precisa. Mas o Matheus Cunha não é quase igual ao Pedro, não, Bruno? Ele também é um 9, mas até dentro do que o Tite falou, ele acha que o Matheus Cunha é um cara que movimenta mais, que sai, que é mais móvel. Ele acha que o Matheus Cunha pode até jogar ele com um 9, assim. Ele acha que o Pedro é um cara mais específico mesmo. Fica mesmo lá como 9. E por isso que eu acho que o Pedro tem grande chance de estar na Copa, mesmo que ele jogue pouco nesses amistosos. Eu acho que o Tite quer ter um cara desse no grupo, assim. Um jogo... A Sérvia, que é um time muito forte fisicamente, não tá dando para entrar, ele vai ter ele pode botar um cara mais forte ali para disputar na parte física, no corpo. Então eu imagino que pela característica ele vai estar na Copa do Mundo, sim. Acabei de passar a formação que o Tite utilizou no treinamento lá na França, né, onde está a seleção brasileira, com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison, com uma seleção brasileira tão ofensiva desse jeito. Será que não tem como dar uma chance pro Pedro? Né? Eu daria chance. Chamou, eu acho que tem que testar. Eu penso dessa forma. Nessa formação, não dá para encaixar o Pedro, Vampeta? Eu já metia logo de titular. O Richard você já conhece de outros carnavais, de Copa América, né? E Olimpíadas, que apesar de não ser o Tite o treinador Parece que o Tite foi campeão olímpico. Não é o Tite que foi campeão olímpico, é outro treinador. Né? Se você perguntar pro Micali também, o Micali Jardine, né? O Micali é maluco. Falou, pô, eu ganho as Olimpíadas, faço o meu trabalho. Falou pra mim e pro Flávio Prado. Programa de informação, dou logo no meu boi. Pode falar. Você chegou aí, pô, tá bonito, hein? Caramba, deu um tapa. Ele chegou. Deu uma tapa aí nesse cabelo. O Micali falou pra mim e pro Flávio Prado. Falou pra nós dois. Me põe no rolo. Mas falou em off? Não. Ou falou pra... Falou em off, lógico. Ele falou em off, mas não falou que a gente não podia falar. Então, se ele fala que não podia falar... Mas eu não ouvi. Falou, eu ganho as Olimpíadas e os méritos ficou pro Tite. Falando que o Tite foi lá, deu planação pra todo mundo, tudo mentira, e ainda me mandou embora depois. O Micali, pergunta se ele é amigo do Tite. O Micali falou pra mim e pra ele ali. Eu não tava, eu tinha ido no banheiro. Jantando, nós dois, eu entrego logo. Como é bocão, né? E aí o Micali falou que. O Micali não falou que não podia falar, quando tiver o Ipapo. E se ele falasse que não podia falar? A gente não fala. Ah, tá bom. Eu respeito a palavra, né, professor? Mas agora já foi, agora já foi. Já foi. Você quer que o YouTube fique aí com quantas mil pessoas, todas as plataformas, se não contar o que a gente sabe? É programa de informação, né? É o que mantém a audiência. O Richard seria campeão olímpico, mas é o Jardim, né? Que é o treinador, isso. Né? Então já conhece. O Richard vai pra Copa, já conhece. Bota o Pedro pra ver. Já conhece de outros carnavais. Já conhece o Gabriel Jesus. Já conhece o Firmino. Já conhece o Coutinho. Por que não? O Pedro é o primeiro convocado deles tudo com o Fluminense, lesou, tá vivendo um grande momento, o jogador tá vivendo um grande momento. O Brasil sempre ganhou a Copa do Mundo e sempre teve na seleção homens de área. Dá uma chance. E o Tite, o maior título que ele tem na história dele como treinador, quem deu pra ele foi um homem de área. Foi o Guerreiro. Verdade. No do Mundial. E foi contratado para jogar o Mundial de Clubes, né? Especificamente para o Mundial de Clubes. Sai logo jogando. O menino tá no grande momento. Tudo que bate no menino, tudo que dá, sobra. Tem esse momento, tem que aproveitar. E para você, Flávio Prado, muito boa tarde. Seleção brasileira com Richarlison jogando centralizado. Flávio, boa tarde. O Micali falou Pedro não. pedindo passagem. E essa história do Vamp, confirma ou não, Flávio? Boa tarde. Eu tinha ido ao banheiro, quando voltou, quando eu voltei, tava com essa lá, eu não sei direito o que aconteceu. Com essa orelha aí, Flávio, dá pra ter ouvido, né? Não, mas do banheiro é difícil. Se der uma tapa aí no cabelo, tá difícil. Mas é o seguinte, verdade, hein? com relação Olha o tapa no a... visual. Nossa, tá meio... Aqui tá parecendo que tá caju, né? Mas não tá caju não, isso é a luz. Mas é o seguinte... Comprou a... Não tá caju. Comprou errado, a cor errada. Não tá pra caju. nós com a aqui tinta. tá. Não é também não, pra Pode nós lá aqui de cá, tá. tá vendo? Tá preto, tá vendo? Caju. É bom, talvez a iluminação, né? Sabe aquela... Vai lá, Se Vanderlei, vai lá. xingar, eu processo. Não, pode ficar aquela máquina que vende em loja de tinta que você mesmo programa. Aí pediram para ele fazer isso. Como sempre, não tem muita afinidade com os botões. É meio errado. E a gente vai entrar agora na Rádio Jovem Pan para o Flávio poder dar o boa tarde, esclarecer essa história do Micali. Enfim, segundo ele, não ouviu, foi no banheiro, não quis ouvir a história do Micali. Quem ouviu foi o velho Vamp, que já deu a versão dele do que aconteceu, do que ele ouviu do Micali
Giovanni. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui de seleção brasileira com ele, Flávio Prado. E aí, Flávio, mais uma vez, boa tarde. Agora para o pessoal que está na Rádio Jovem Pan. Pedro pedindo passagem na seleção, mas como disse aqui o velho Vamp, a concorrência é forte, né? Tem Richarlison, que hoje jogou centralizado, tem Gabriel Jesus, que não participa dessa convocação, mas deve ir para a Copa do Mundo. Vai para a Copa, né? Não tem nessa história de deve ir, vai para a Copa, certamente, é homem de confiança. Matheus Cunha, também citado aqui pelo Vampeta. E o Pedro, você acha que merece ser titular aí nesses amistosos, pelo menos, Flávio? Olha, Pedro, eu entendo assim, o cara quando ele vai para a seleção, só o fato dele estar lá, ele já pode demonstrar alguma coisa. A gente tem informação do senhor Vampeta que, por exemplo, o Bruno Henrique, ele não aguentou a seleção. Temos vários casos. Aquele baixinho do Grêmio... Não, o Bruno Henrique não aguentou, não. Os caras são malucos da seleção, que o Bruno Henrique é um homem de velocidade. E eles acharam que por um treino de campo reduzido, o Bruno Henrique deixou de ser convocado. Mas ele estava sendo observado. Aquele baixinho lá do Grêmio, que comeu... guardanapo lá, que foi só uma o vez. Mateuzinho. Também não... Foi embora pra Quando Itália. o cara vai lá, o cara está sendo observado. O Pedro está sendo observado. Jogar ou não, acho que depende de circunstância. Ele é um jogador específico, quando a coisa tá ruim, vai cruzar a bola. Não acredito que ele vá mexer em toda a estrutura do time para colocar qualquer jogador aqui do futebol brasileiro. Para mim, quando eu vejo Champions League, eu vejo assim, a Copa do Mundo é uma Champions League onde todo mundo do seu país vai jogar pelo seu país. Qualquer cara que venha de fora é intruso. Esse é o meu modo de entender. Acho que a Copa do Mundo não será decidida por ninguém que não disputa a Champions League. Ninguém. Não é Pedro, não é ninguém. Ninguém um francês que joga no México, nada. A Copa vai ser decidida pelos caras da Champions League. Só que eles vão jogar pelo país deles. Então, eu não vejo tanto assim. Se der para jogar, joga. Se não der, não joga. Não acho que será por isso que ele será definido. Eu acho que o Bruno colocou uma situação bem interessante. Talvez ele queira um cara desse porte para uma eventualidade colocar. Mas Copa do Mundo, você ganha com 15, 16 jogadores. A história inteira é assim. Até muito. 14, 15. Os caras que vão ganhar a Copa são esses caras. Não é o cara daqui que vai... Não é. Os caras que vão resolver são os caras de lá. Quem vai resolver Copa é Neymar, é Mbappé, é Messi... É Cristiano Ronaldo, são esses caras que decidem Copa, pô. Não são os caras daqui. Os caras daqui são jogadores que, né? Então, não acho que seja todo esse barulho e tal. É legal, todo mundo. Eu acho o Pedro bacana, eu gosto dele. Acho aquela comemoração dele sensacional. Acho tudo ok. Foi legal convocado, dar uma chance. Mas não acho que ele vai mudar a estrutura da seleção. Não vai mudar, mas não pode ser animador de torcida, né? Não. Eu acho que o cara tem que ter a chance de jogar. Atenção, eu não estou falando de Copa do Mundo. Quando a bola rolar, imagino que na cabeça do Tite ele já tem o seu time titular. Só se a coisa... por algum motivo tiver que mudar, ele tem que ter alternativa. Isso eu concordo. Mas em amistosos, tá certo? Quer dizer, esses são os dois últimos. Ficou toda essa expectativa, vai Pedro, não vai Pedro, para alguns. Mas a maioria entendia que ia dar oportunidade para ele. Ele era a oportunidade, o cara que deveria ter oportunidade nesse momento. Recuando um pouquinho no tempo, outros passaram. Teve todo mundo falando de jogador A, jogador B. A história do funcionário do mês. Aqui no Brasil, quer sempre convocar o funcionário do mês. Você vai jogar contra... Funcionário do mês Lembra do Rafael Veiga, depois era não sei mais quem. Então, o funcionário do mês. Vai jogar contra o Togo. Sabe, tem o funcionário do mês. Como diria Nilson César, 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeão, tá certo? Quer dizer, Campeonato Brasileiro, todo mundo reconhece que é importante. Tem um cara se destacando no Campeonato Brasileiro. Não estou falando agora, ao longo da caminhada. O cara se destacando. Você tem que pensar isso. Mas eu acho que ele está lá, ele está sendo observado. Não, eu sei. Se o cara se encolher, ficar com medo e tal, não vai aguentar. Se o cara está se destacando no principal Campeonato Brasileiro, não é um jogo só, vários. Bem, seja ele recuando... Você vai para a seleção, vai jogar contra Togo, põe o cara para jogar 15 minutos. Wanderlei? Por exemplo, acho isso. O Mano Menezes, ele fez uma experiência com o Neymar de centroavante. Tira todo o estímulo das coisas. Não, mas sabe? O Neymar, foi feita uma experiência com o Mano Menezes com um bom resultado, quando ele liberou o Neymar para chegar jogando de atacante. Não acredito que ele vá fazer isso. Mas para mim é muito mais válido uma segunda tentativa de colocar, por exemplo, o Neymar como segundo atacante, ou o Firmino vindo mais de trás, liberando o Neymar, uma coisa desse tipo, que é mais viável e mais plausível de jogar, de ter na Copa do Mundo, do que colocar um cara que veio de fora, que chegou agora, que vai ser usado quando tiver desespero, 1-0 para não sei quem, você vai cruzar a bola e o cara vai entrar para tentar fazer gol de cabeça. É o terceiro goleiro? Mais ou menos. Sobre o que o Vanderlei falou, olha só, essa foi a terceira convocação do Pedro para a seleção. Na primeira, ainda em 2018, quando defendia o Fluminense, ele foi cortado após uma lesão grave no joelho. Conta, né?
Essa não conta. No fim de 2021 ele atuou por apenas 22 minutos em amistoso contra a Venezuela, quando já defendia o Flamengo, e agora ele foi chamado mais uma vez. Então, assim, foi chamado 3 vezes, a primeira convocação não conta, porque ele foi cortado, como disse o Vanderlei, mas ele só tem 22 minutos aqui de acordo uma visão clara. A nossa pauta. Então, ele deixou uma impressão boa, senão não voltaria a ser chamado. Não, ele deixou uma... Peraí. Deixou uma impressão boa. O momento dele chamou... É o técnico que falou. Eu sei. Então, isso eu acho que é um pouco de discurso da ONU, mas tem muito de verdade. Ele mostrou que ele pode ser... Eu não falei para jogar. Não, mas titular, eu vou dar de novo o exemplo do Bruno Henrique. O Bruno Henrique pode voar. O Bruno Henrique pode voar. Ele se queimou, certo ou errado, para aquilo que a comissão entende e não funcionou. Ele pode voar, que ele não vai. Não é o caso do Pedro. Pedro, pelo jeito, depois de 2 convocações, ele ganhou uma condição de ser um nome a ser observado. Quando chegou informação aqui e tal, aí o Vanderlei também tem informação aqui. Eu tava, e os caras falaram que o Bruno Henrique não foi mais convocado por causa de treino de quadradozinho. O Bruno Henrique, o melhor jogador do país e da América do Sul. Porque no treino não é o Rodon que fala, é o campo reduzido. Aí tá o Everton Ribeiro, que gosta de jogar curto, tá o Coutinho, tá o Firmino, que é bom nisso, e o cara é bom de botar pra correr, que é espaço. E falou, ele não foi bem no treino. Aí eu falei, vocês são loucos. O cara é rápido, velho. Você quer botar em treino de campo reduzido e dizer que o Bruno Henrique não foi bem. Vocês viram o Bruno Henrique jogando a Libertadores, jogando o Campeonato Brasileiro. É o cara que dá a força, que puxa contra-ataque. E eu não menti, vê se ele foi mais convocado. Eu contei aqui. E o negócio do Gabriel de Jesus, o Tite mesmo falou. Foi o pior jogador com pessoa que ele já trabalhou e vai estourar. Você vai ver se ele vai pra Copa. O Gabigol. O Gabigol. Vamp, eu não estou discutindo ele falou, se é justo ou não. Só que ninguém me falou que eu não podia contar. Não, eu não estou dizendo... Chegou no Gabigol essa história. Chegou disse que o Gabigol, quando fez o gol contra a Venezuela, falou, jogador menos querido. E eu sempre definindo, eu digo, então se ele mandou mensagem pra mim, não é pra mim. Ele tem que mandar mensagem com o cara que trabalha com ele e não vai levar ele pra Copa. Eu não vou discutir se é justo ou não. Só estou dizendo que dentro dos critérios, o cara tá fora. Ele não, pelos critérios certos ou errados, é outra discussão. Nos critérios que a comissão colocou, o Pedro, ele tá enquadrado. Se você tirar, se você tirar o Vinícius Júnior, você pega o Vinícius Júnior, sem o Vinícius Júnior não tem um jogador rápido na seleção, de beirada. Não tem. Não tem. O Rafinha, ele tecnicamente é bom tudo antes, mas não é rápido a força que o Vinícius Júnior tem. É a força que o Bruno Henrique tem e que o Vinícius Júnior, no melhor momento dele, fez gol no Real Madrid, ele não tinha sido convocado. No melhor momento que ele fez gol na Liga dos Campeões, estava ali, foi alguém cortado e o Vinícius Júnior veio depois e saiu de titular contra a Argentina. Contra a Argentina. Ele nem estava no plantel. Aí o Tite deu a vaga para ele sair jogando. E agora é titular. Eu não tenho. Ô, Vamp, e sobre essa história que o Flávio falou, enfim, a opinião do Flávio de que os jogadores do Brasil, eles não vão fazer a diferença na Copa do Mundo. Não é só do Brasil não, viu? O jogador que não disputa Champions, para mim, ele é intruso na Copa do Mundo. Eu sei que você tem uma história na seleção que você puxou um couro no vestiário, acho que foi antes de um Brasil e Argentina, né? Você chegou e falou, jogador do Brasil tem que jogar também. Lógico, ali eu puxei sardinha pro meu lado, tô vendo que a batata tá assando, eu vou. Jogo no Corinthians, jogo no time do Brasil. Mas estamos falando de que ano, Vamp? Não, sim, é outra época. Há 20 anos atrás. Eu, durante muito tempo, era contra trazer qualquer cara de fora. Durante muito tempo, eu era contra. E um outro jogador era contra. Eu achava uma sacanagem você botar um cara só aqui. Hoje, não dá, não é nem questão de ser contra ou a favor, é que é outro mundo. O nível de jogo é outro mundo. Isso foi o seguinte, o Brasil ele perde pro Paraguai em Assunção de 2-1, o Cafu expulso com 15 minutos de jogo. 15 minutos de jogo, Cafu expulso, Depois o Brasil tem que jogar contra a Argentina aqui. A gente fica aqui no Maxu de Praza, né? O hotel aqui, que eu acho que nem tem mais, né? Acabou. E aí, o Zezé de Camargo e Luciano vinha cantar para a seleção depois da janta. Só que teve uma reunião. O Luxemburgo deu uma palestra lá, falou pra caramba, falou que o Cafu, como capitão, não podia ter ido embora, foi expulso, não sei o quê. Rapaz, a maior confusão lá. E aí ele perguntou, quem quer falar alguma coisa? Eu falei, eu quero falar, cara, eu quero falar que sou titular do Corinthians. Aí eu peguei os caras, né? Alex é titular do Palmeiras, Marcos e Guilherme é titular do Atlético Mineiro. E esses caras que jogam na Europa não podem atravessar o Atlântico e ficar no banco? Todo mundo aqui é igual. Pô, quando eu falei isso, aí Antônio Carlos, São Paulo, os caras tudo ficou maluco comigo. O que você tá falando de ganhar? É o que eu penso.
Compensa isso. Deu uma maior confusão. E já foram pra escutar Zé de Camargo dizendo que era todo mundo puto, ninguém queria saber mais. É o amor, ninguém queria saber mais de nada. Estragou a época que o nível era igual. Aí eu agitei. Pô, no dia seguinte o Luxemburgo botou eu, o Ronaldinho Gaúcho e Alex pra jogar titular. Foi 2 gols meus do Alex. E até hoje os caras falam isso. Roberto Carlos, você tá louco? Eu digo, não tá louco não, meu irmão. Ele perguntou que ele quer falar alguma coisa, eu quero falar. Se você já fechei com mais de 15 que estavam aqui no país, né? Você, Ronaldinho Gaúcho e Alex hoje, jamais estariam disputando o Campeonato Brasileiro. Jamais, jamais. Chance zero. Zero. Vocês estariam fora. Não, aí eu tô falando assim. Break na Rádio Jovem Pan, tá? Vou precisar fazer um break agora na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o bate-pronto aqui pra você. E seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pode falar, Vamp. Não, isso que eu tô falando assim é... Isso aí, Flávio, você falou, vão lá, os jogadores que jogam a Liga dos Campeões, os campeonatos europeus, vão estar tudo envolvidos daqui a 2 meses na Copa do Mundo. Mas eu tô falando que nem o professor mandei. E agora, contra a Gana e contra a Tunísia, e não botar o cara? Bota pra ver. Já que elogiou tanto, foi nos programas de televisão. Eu não tenho nada contra, eu só não acho que se não botar também não muda nada. Você não dá importância para isso e é uma tese que você defende faz tempo. Eu não estou querendo convencer, eu só estou dizendo que era um jogador ansiosamente esperado. Certo? Bom, cara, para começar o jogo. O Richarlison vai para a Copa, na sua opinião? Claro. Tá. Alguém aqui, o Rafinha vai para a Copa? Vai. Tá certo. O Neymar acho que tem dúvida, né? Acho que sim. Esses caras vão. O Gabriel Jesus ontem deu uma entrevista quando o repórter, estou tentando lembrar o nome, mas é ótimo repórter. Agora deu um branco aqui. Fez uma pergunta para ele, como é que não foi a convocação, tal. Ele sorriu. Ele sabe que ele vai. Já informaram, não vou chamar você, mas você fica tranquilo que você já está no voo. A tua passagem já está tirada. Seria um absurdo se eu não tivesse. Claro, mas estou dizendo, ele sabe. Esses caras sabem todos que vão. Eu só acho, Vanderlei, que o Pedro. O irmão do Arana não falou que ele ia. Ô, Vanderlei, eu só acho o seguinte: o Pedro não irá à Copa ou deixará de ir por jogar 5 ou 10 minutos contra a Gana e contra a Tunísia. Não, ele vai. Eu acho que isso aí está definido. Mas se esse é o caso, olha, eu quero um jogador específico dessa posição, esse cara, o Pedro, está resolvido. Não precisa jogar 5, 10 minutos contra a Tunísia jogando. Mas o que não pode ser, Flávio. Esses caras que vão aqui, o Richarlison, o Rafinha, o Neymar e tal, esses 10 minutos que você falou, são fundamentais para esses caras ir para a Copa? Não. Mas acho que nem para o Pedro também. Se ele ficar lá, resolvido, se ele vai para a Copa, olhando para o Cristo eu acho uma sacanagem ele ter que entrar e fazer um gol contra a Gana para ir para a Copa. Ou vai ou não vai. Se está decidido que ele vai, ele vai. Não muda nada, ele não precisa entrar porque ele é o funcionário do mês do Brasil. Para os olhos de quem assiste, Flávio, para os olhos de... Eu gostaria... Você é um brilhante comentarista. Eu acho que você gostaria de ver o cara jogando. Não importa para você? Não. Eu acho que ele vai. Eles querem um jogador desse porte para ir para a Copa? Querem um jogador assim? É uma teoria, acho legal, acho que está tudo ok. O Pedro ir pra Copa não me incomoda nem um pouco. Tá ok. Acho que não vai resolver a Copa do Mundo, mas tá ok. E se tá resolvido, tá resolvido. Não precisa botar contra a Gana e contra a Tunísia. Não muda nada. Você tem que olhar o conjunto da obra. Quer dizer, corre o risco, então, nessa tese, de ele ir pra Copa do Mundo e não jogar. Porque não precisou desse cara. Mas ele não vai jogar se ele for pra Copa. Ok. Só em desespero de causa. Tá bom. Tá. Ok. 2-1 pra Bélgica, faltando 5 minutos, vamos meter todo mundo na área. Mas pensa no conjunto da obra. Ele não vai jogar. Se não jogou nem contra Gana, que é Tunísia. Ele não vai pra Copa pra jogar. Então dá uma camisa e não precisa ir. 26 jogadores, ele não vai jogar. Ele só vai jogar em último caso. Flávio, o que não pode dizer. O Tite foi aí nas últimas semanas, né? Foi no Bem Amigo, foi em vários programas de televisão aí, falou bem do Pedro, jogador diferente, na ESPN, lá no Bola da Vez, falando, papapá. O que não pode, elogiou. O que não pode ser é o que aconteceu comigo lá no passado, lá atrás, há mais de 30 anos. O treinador fala assim, jogava eu e um volante chamado Candeias. Ô Candeias, você tem que fazer o que o Vampeta faz. Pega a bola, ter coragem de ir. Isso no intervalo, os jogadores tudo escutando, né? Todo mundo escutando. Eu digo, maior elogio. Coragem, sair, toma a bola do pé do zagueiro, descansa, Vampeta, vem Dourado. Ele me elogiou pra caramba. É a mesma coisa, o Tite fala do Pedro, vai bater os Cunha. Não, uma chancezinha só pra gente ver. O cara tá vivendo um grande momento, tá tudo dando certo pra ele. Não tem nada contra também, mano.